Eu quero que os irmãos abram comigo as suas Bíblias, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Quero deixar uma palavra que Deus tratou no meu coração, texto conhecido da palavra de Deus. Não quero pensar ou imaginar que vou trazer nada novo, porque eu sei que a igreja é bem instruída na palavra, mas eu creio que o Senhor Deus há de nos dar uma revelação que o teu coração precisa, porque o nosso Deus tem a revelação que o nosso coração precisa para o dia. Quem crê dessa maneira? Glória a Deus. Lucas. Aumenta um pouquinho, Stefano. Acho que aqui que não tem, né? Glória a Deus. Lucas capítulo de número 10. Quem achou, diga amém. Versículo 30. Diz assim: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Somente aqui, eu quero que você ore junto comigo. Eu não sei como você chegou, não sei como você está, eu não sei o que você precisa, mas tem um Deus nessa noite no nosso meio, que já tem falado neste lugar. Tem um Deus nesta noite que nos conhece por fora e por dentro. Eu tenho certeza que este Deus que já está falando conosco na palavra, no louvor, vai continuar falando aos nossos corações. Você crê? Então feche os teus olhos junto comigo. Pai, queremos nos render diante de Ti. Eu sei que o Teu Espírito já tem liberdade nesta casa. O Senhor tem encontrado corações quebrantados, sedentos, necessitados de Ti. E eu peço a Ti, Pai, nesta hora, que o Teu Espírito venha ministrar em nossos corações, venha ministrar em nossa alma. Vem, Senhor amado, tirar toda distração, preocupação, ansiedade, angústia, opressão, todo peso, tudo aquilo que no mundo espiritual tem se levantado no decorrer deste culto, para servir de impedimento para o Teu agir. Ó Pai, eu Te peço nesta hora, que cadeias sejam quebradas, laços sejam desfeitos. Eu oro com a Tua igreja nesta hora, rogando ao Senhor, Pai, que toda seta do maligno, que causa enfermidade, mal-estar, dor, incômodo, Senhor, tudo quanto o inimigo tem lançado contra a Tua filha, contra o Teu filho, contra vidas que vieram aqui para Te entregar adoração, que seja agora neutralizado pelo poder do nome de Jesus, porque é no Teu nome, Senhor, que nós declaramos a falência do mal, é no Teu nome que nós nos reunimos para entregar a Ti o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. Portanto, ocupa o Teu lugar, o primeiro lugar neste culto é para o Senhor, Pai. Seja glorificado em nosso meio, em nossas vidas, no nome de Jesus, amém. O que eu já ouvi aqui nessa noite, através daqueles que nos antecederam, trouxeram alegria e convicção no meu coração a respeito da palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite. Esse texto fala a respeito da parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano foi aquela passagem aonde está registrado no livro ou no evangelho escrito pelo doutor Lucas, com muitos detalhes a respeito de uma abordagem que um certo doutor da lei abordou ou aproximou-se de Jesus, interrogando sobre ele como deveria fazer para herdar a vida eterna. E o próprio Jesus,
que é a palavra, o responde da maneira mais sucinta, porque Jesus o pergunta: o que está escrito e como lês? Porque aquele homem, como um doutor da lei e que estava querendo colocar Jesus à prova, como os demais, era alguém que conhecia as letras, era alguém que conhecia o que estava escrito, mas tinha dificuldade em cumprir. Pois em Mateus 23, quando o Senhor Jesus está confrontando os escribas, fariseus, os doutores da lei, Ele diz: olha, na cadeira de Moisés se assentam estes homens, ouçam eles, mas não façam o que eles fazem, porque o interior deles está deturpado, porque eles estão como sepulcros caiados. Jesus então pergunta: o que está escrito? Ou seja, o que você conhece? E outra pergunta Jesus faz: como você lê? Ou seja, como você pratica o que está escrito? Porque o que muda a vida do homem é ele praticar o que aprende. Muitos sabem bastante, demais, mas têm dificuldade em colocar em prática. Conhecer os versículos de cor e salteado, a Bíblia de capa a capa, isso muitas pessoas fazem, até o inimigo de nossas almas conhece, pois quando ele aborda Jesus na tentação do deserto, ele aborda Jesus usando a palavra, mas Jesus, ele é a própria palavra, e não importa conhecer apenas os versículos, apenas os capítulos, precisa viver o que está escrito, precisa praticar o que está ensinando, precisa conhecer o Deus que a palavra fala, precisa ter comunhão com Deus que ela testifica, precisa saber se relacionar, precisa ter intimidade com aquilo que o Senhor ministra em nossos corações através da sua palavra. Como você lê? E ele então responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus responde, disse assim: respondeste bem, faze isto e viverás. Ou seja, o que ele sabia de cor, ele não praticava. Jesus ordena: faze isso e viverás. A sua abordagem é de alguém que tinha dúvida. A sua abordagem é de alguém que tinha incerteza. E o Senhor Jesus então lhe propõe essa parábola daquele homem que queria se justificar diante do Senhor. Irmãos, com o nosso conhecimento, com as nossas obras, não há como nos justificar diante de Deus, porque o Senhor conhece todas as coisas. Ele me conhece enquanto eu estou sentado nessa cadeira, mas Ele também me conhece quando eu estou na minha casa. Ele me conhece quando eu estou aqui na igreja, rodeado de irmãos, de obreiros, de homens, de mulheres de Deus. Mas Ele me conhece quando eu estou no meu particular, no meu privado, no meu carro, no meu veículo, com a minha esposa. Ele conhece todas as coisas. Ele está vendo você aqui, mas Ele te vê também na sua intimidade. Não há como querer nos justificar diante de Deus, porque Ele é um Deus que sabe, que conhece, que vê. Ele é um Deus que, como foi lido aqui pelo pastor Edson Dias, na leitura ou na primeira saudação, aquele homem era o próprio Deus que testificava de Jó, dizendo: olha, ele é reto, ele é íntegro e ele se desvia do mal. Embora o inimigo quisesse acusá-lo, embora o inimigo quisesse achar uma brecha, mas Deus sabia quem ele era. Aleluia. Eu quero dizer para você: Deus sabe exatamente quem você é. Então Jesus lhe conta essa parábola. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Aquele homem saía do lugar aonde Deus havia ordenado que se permanecesse, aonde Jesus ordenara que não deveriam sair. Ele sai de Jerusalém e ele vai para Jericó. E no meio do caminho, ele caiu nas mãos dos salteadores. Ele caiu na mão dos homens maus. Ele caiu na mão do inimigo que o abordou, e que aqui está escrito: o despojaram, ou seja, tiraram tudo o que ele tinha, levaram tudo o que ele possuía. Se ele tinha alguma riqueza, se ele tinha algum anel, se ele tinha algum bem, tudo aquilo fora levado. Aqueles homens
que o abordaram, está escrito no plural, os quais o despojaram e espancando-o, se retiraram e deixaram aquele homem moribundo, meio morto, à beira do caminho. Ele estava meio morto, mas ainda tinha vida. Ele tinha perdido tudo, mas ainda tinha vida. Ele tinha perdido os seus bens, a sua riqueza, mas ele ainda tinha o mais precioso, que é a vida. O inimigo pode ter levado tudo dele, mas deixou ele à beira do caminho. Na beira do caminho passou ali ocasionalmente um homem que era sacerdote, homem da lei, homem do templo, homem religioso. Da mesma forma passou ali um levita, homem que conhecia a palavra, homem do templo, homem religioso, homem que oferecia culto ao Senhor. Mas ele não deu importância, ele não se preocupou em parar, em oferecer ajuda. Mas naquele homem houve uma distração, ou seja, não deu importância, ele passou de largo, ele deu a volta. Aquele homem moribundo permaneceu à beira do caminho. Eu não sei se agonizando, eu não sei se desmaiado, eu não sei qual é o estado, mas a Bíblia diz que ele estava meio morto. Passou ali um levita, passou ali um sacerdote que descia pelo mesmo caminho, ou seja, saindo de Jerusalém e indo para Jericó, saindo do lugar da promessa e indo para outro lugar, saindo, eu quero aplicar, da presença de Deus e caminhando para outro caminho. Quem sai de Jerusalém não se importa com quem está ferido. Quem sai de Jerusalém, ele está descendo do lugar da promessa para lugares baixos. Ele está saindo do lugar da posição que Deus ordenou que ele permanecesse, e ele realmente não se importa com quem perde, não se importa, ele é indiferente a qualquer situação. Mas a Bíblia também nos dá conta que ali naquele mesmo lugar, não no mesmo caminho, eu quero entender que enquanto o sacerdote ia pelo caminho descendo, saindo de Jerusalém, o levita pelo caminho saindo de Jerusalém, no mesmo caminho que aquele homem meio morto se encontrava ali, ia passando de viagem ali um outro homem, um samaritano. Jesus usou a figura de um samaritano, que era uma pessoa que os judeus não consideravam, não se aproximavam, mas a palavra diz que este homem que passou de viagem, não era a rota dele, não era o caminho dele, não era o itinerário dele, ele estava saindo de baixo e ele estava subindo para Jerusalém. Quem está subindo para a presença de Deus, ele é perceptivo. Quem está subindo para a presença de Deus, ele dá importância para as outras pessoas. Quem está descendo não se importa se está morrendo, mas quem está subindo se importa e estende a mão. Quem está indo para a presença de Deus se preocupa com quem não está. Quem está indo para a presença de Deus se preocupa com aquele que ficou. Quem está indo para a presença de Deus, quem vai buscar a presença de Deus, ele presta atenção que do seu lado faltou alguém, que naquele culto, aquele irmão que sempre estava dando glória, aleluia, aquela família está ausente há alguns dias. Porque ele não está preocupado em alguém tomar a sua posição, ele não está preocupado em competir nada com ninguém. Ele quer sim que todos que estão junto dele, perto dele, ao lado dele, tenham vida como ele, estejam bem como ele, estejam saudáveis como ele, sejam espirituais como ele, vão para Jerusalém como ele. Este homem, ele se preocupa, ele para à beira do caminho. E a palavra que eu tenho de Deus para a tua vida nessa noite é que o Senhor, ele está te vendo à beira do caminho. Talvez você, como já foi dito aqui na palavra, está lá caído, está moribundo, resta só um caco de telha, um pedaço de barro, um pedaço de lajota, mas não importa. O samaritano, ele está passando por este caminho nessa noite. Não importa se você está caído, não importa se você perdeu tudo. Sabe por quê? Os homens, o inimigo, o mal, ele quer que você tenha
tem, Ele quer o seu dom, Ele quer aquilo que você pode oferecer. Mas o samaritano, quando ele enxerga alguém caído, ele não está preocupado com o que você tem, ele está preocupado com o que você é, e ele sabe quem verdadeiramente você é. Talvez quem olha a tua condição no dia de hoje, talvez quem olha você caído no dia de hoje, não sabe o que você é, não sabe quem você é. Mas o Senhor que passa por aqui, Ele olha em cada lugar, Ele olha em cada centro, Ele olha para cada vida, e Ele sabe exatamente quem você é. Você pode não ter valor para a sociedade, você pode ter perdido valor para a sua família, mas para Deus você é importante. Aleluia. Essa é a palavra que o Senhor mandou dizer para você nessa noite. Está na beira. Perdeu tudo o que você tinha, mas tem alguém que não está se importando com o que você pode oferecer. Tem pessoas que olham para você interessada no que você pode dar, no que você pode oferecer, no que você pode entregar. Mas este homem que passou aqui, eu quero entender que Jesus estava falando, aleluia, de alguém que olha quem está caído. Jesus, Ele se apresenta como um bom samaritano nessa parábola. Eu quero entender e interpretar dessa maneira, que Ele está olhando, alguém estava ali caído, já não tinha nada, estava ensanguentado, estava moribundo, não tinha mais como fazer nada. Mas Jesus, através daquele samaritano, Ele para na beira do caminho, Ele se abaixa à beira do caminho, Ele se importa com quem está parado no caminho. Você está na beira do caminho, tem alguém que vai parar para te socorrer. Eu venho com essa palavra de Deus para você nessa noite. Tem alguém que vai parar a sua viagem, tem alguém que vai parar o seu itinerário, mas vai se atrasar, mas vai chegar tarde, mas vai mudar, não importa. Ele vai ter que voltar, ele vai ter que socorrer, não importa. Tem alguém que se preocupa com você, para onde você está. Aleluia. Ele para onde você está. Talvez no passado você poderia oferecer tantas coisas, e hoje você não tem nada mais para oferecer. Mas este não está preocupado com o que você tem, este não está preocupado com o que você pode oferecer, este não está preocupado com a sua condição física, com a sua condição psicológica. Este não está preocupado com o que você apresenta, com o que você aparenta, porque Ele não se preocupa com os valores externos, Ele se preocupa com a sua alma. Aquele samaritano parou, atendeu o ferido, atendeu o caído, atendeu o moribundo. Talvez Deus esteja falando com você, e você se sinta assim, como na beira do caminho, como alguém que na caminhada, talvez tentando fugir de algo, talvez tentando se esconder de algo, hoje percebe que não tem nada. E aquelas pessoas que te rodeavam, te bajulavam, se aproximavam de você, hoje estão distantes, passam de largo, esqueceram do teu número de telefone, esqueceram de quem você é. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite de domingo, 5 de outubro de 2025, para dizer para você: Ele sabe quem verdadeiramente você é. Como é que você falou aqui, pastor Marotti? Aguenta firme. Por favor, faça isso. Eu vou pegar essa fala emprestada do pastor Marotti. Aperte a mão desta irmã, aperte a mão deste irmão, diga para ele, por gentileza: aguenta firme. Fique em pé, já terminei. Eu vim para entregar o que o Senhor mandou entregar, e Ele mandou dizer para você: eu estou passando na beira do caminho.
o teu caminho não é o meu caminho, mas eu passo aonde você está. Você está caído, Ele te levanta. Você está ferido, Ele te cura. Você está prostrado, Ele te coloca em pé. Você está triste, Ele tem alegria para a tua alma. Porque este samaritano, ele tem óleo que cura ferida, ele tem bálsamo que cura ferida, ele tem vinho para colocar nessa ferida, ele tem cavalgadura para te carregar. Não consegue andar, não consegue caminhar, o samaritano te coloca no colo e te leva para um lugar seguro. E calabaxera manda raia. Vem cá. A minha primeira pergunta é: onde está você que estava caído no caminho? E hoje você chegou aqui, o Senhor já te alcançou. A notícia para você é: você não vai continuar à beira do caminho. A notícia para você nessa noite é: você não vai ficar aí para morrer. Você não vai ficar aí esquecido. Você não vai permanecer aí para a morte. Porque você chegou no lugar aonde o dono da vida está presente. Você não tem condições, mas Ele te toma pela mão. Você não tem força, mas Ele te pega nos braços. Você não sabe para onde vai mais, mas o samaritano tem um lugar reservado para você. Aleluia. Você não tem condições nenhuma, não se preocupe. Aquele que está te vendo aonde você está, Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar da tua alma. Ele vai cuidar do teu coração. Ele vai cuidar do teu corpo. Ele vai cuidar de você. Ele te levanta. A primeira pessoa que quer se deixar ser curada por Jesus, já tem uma vindo aqui. Da maneira que você chegou, você não vai permanecer. Já tem a segunda, eu quero saber se tem a terceira. Talvez é você que é crente há tanto tempo, mas está se sentindo assim, ó, sem força, caído.